Viajando milhares de quilômetros por amor. Esposa grávida encontra o marido rico com a amante. O gel da ecografia estava frio contra a barriga arredondada de June Callahan. Mas não tão frio quanto o silêncio que se instalara entre ela e a cadeira vazia ao lado da mesa de exames. Grávida de 6 semanas, ela tinha deixado de pedir a Justin para ir a essas consultas há 3 visitas atrás. Está tudo perfeito, disse o Dr. Martinez, com um sorriso caloroso que contrastava fortemente com as paredes brancas da clínica. O batimento cardíaco do bebê está forte. O crescimento está exatamente dentro do esperado. June acenou com a cabeça, limpando o gel da pele com movimentos mecânicos. Perfeito! A palavra soava estranha na sua boca ultimamente. Guardou a foto da ecografia na mala, ao lado das outras. Uma coleção de momentos que deviam ter sido partilhados, mas não foram. O vento de outubro atravessou o casaco dela quando pisou o passeio em Chicago. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Justin. Recebi as fotos. Parece bem. Semana cheia pela frente. 4 palavras sobre o filho deles. 4 palavras depois de ela lhe ter enviado 3 fotos e um vídeo do punho minúsculo do bebê a abrir e a fechar. Os dedos de June pairavam sobre o teclado. Queria escrever 100 coisas. Importas-te sequer? Quando é que nos tornamos estranhos? Por que é que sinto que estou a ter este bebê sozinha? Em vez disso, escreveu. O médico disse que está tudo perfeito. A resposta chegou 1 hora depois. Boa. O apartamento parecia maior quando ela estava sozinha, o que era quase sempre agora. Justin estava em Los Angeles há 4 meses, a montar a nova filial da firma de investimentos. O que era para ser uma missão de 3 meses prolongou-se indefinidamente, cheio de desculpas sobre complicações inesperadas e reuniões cruciais. June sentou-se na poltrona que se tornará o seu refúgio noturno, pressionando a palma contra a barriga, onde o bebê fazia o que pareciam ser cambalhotas. Tinha começado a falar com o pequeno durante esses momentos de silêncio. O teu pai está a construir o nosso futuro, sussurrou, embora as palavras soassem ensaiadas, ocas. Ele está a trabalhar muito para termos coisas boas. Mas coisas boas não era o que ela desejava às 2 da manhã, quando a insônia da gravidez a mantinha acordada, a olhar para o teto e a pensar em quando é que o marido se tornará um estranho que enviava relatórios de progresso em vez de cartas de amor. O telemóvel permanecia em silêncio na mesa de centro. Em tempos, Justin ligava todas as noites. Agora, a comunicação deles resumia-se a logística e atualizações meteorológicas. Ela deixará de ligar primeiro, cansada de ouvir a distração na voz dele, o modo como dizia enquanto claramente lia e-mails. June abriu o portátil e percorreu as redes sociais da empresa dele. Lá estava ele, numa foto de grupo de um evento corporativo, elegante no fato azul marinho, com aquele sorriso confiante porque se apaixonara há 7 anos. Parecia feliz, bem-sucedido, como um homem que tinha tudo resolvido. Ela tocou novamente na barriga. Talvez quando nasceres tudo mude, murmurou. Talvez ele só não saiba como se ligar a ti ainda. O bebê deu um pontapé, como a responder às dúvidas dela. Nessa noite, June sonhou com os primeiros tempos do casamento. Manhãs de domingo na cama, Justin a desenhar padrões nas costas dela enquanto planeavam o futuro. Como falavam em ter filhos, sobre que tipo de pais seriam. Ele prometera ser o pai que nunca tivera, presente, envolvido, emocionalmente disponível. Acordou às 4 da manhã com lágrimas no rosto e uma resolução a formar-se no peito como uma pequena chama corajosa. June foi até o armário e tirou a pequena mala que usará na lua de mel. Se Justin não conseguia vir ter com elas, talvez fosse hora de ela ir ter com ele. Talvez vê-la, ver a realidade do bebê a crescer dentro dela, despertasse algo nele. Começou a dobrar roupa de maternidade. Cada peça um pequeno ato de fé. No fundo da caixa de joias, encontrou o par de sapatinhos brancos de bebê que a mãe lhe dera, os mesmos que June usará quando nascerá. Envolveu-os cuidadosamente em papel de seda, imaginando o momento em que os colocaria nas mãos de Justin. O bilhete de autocarro custava mais do que esperava, mas June comprou na mesma, 36 horas de Chicago a Los Angeles. Não era romântico, mas era o que conseguia pagar sem mexer na conta poupança e alertar Justin para o plano. Ao imprimir o cartão de embarque, as mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de algo perigosamente próximo da esperança.
Talvez fosse exatamente isto que o casamento deles precisava. Um grande gesto, uma lembrança do que estavam a construir juntos. Talvez Justin estivesse apenas perdido no estresse do trabalho e se derretesse ao vê-la. Talvez, finalmente, tudo ficasse perfeito. O bebê voltou a dar um pontapé. E June sorriu pela primeira vez em semanas. Vamos fazer uma surpresa ao papá, sussurrou para a barriga. Vamos lembrá-lo de quanto nos ama. Ela não tinha como saber que algumas surpresas cortam dos dois lados. A estação da Greyon às 5 horas da manhã cheirava desinfetante e a sonhos desfeitos. June agarrava com força sua pequena mala e tentava não pensar nos olhares dos outros passageiros enquanto manobrava o corpo grávido para entrar no autocarro. O motorista, um homem calejado com olhos bondosos, ajudou-a a encontrar um lugar perto da frente. Viagem longa para alguém na sua condição, disse ele gentilmente. Tenha certeza disto? June acenou com a cabeça, embora o coração batesse com força contra as costelas. Vou ver o meu marido. As palavras soavam mais confiantes do que ela se sentia. À medida que o horizonte de Chicago desaparecia atrás das janelas escuras, June encostou a palma da mão ao vidro frio e tentou imaginar a cara de Justin quando batesse a porta do apartamento. Ficaria chocado, emocionado, talvez a envolvesse nos braços como antigamente, quando surpresas significavam fins de semana fora e flores em terças-feiras comuns. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da irmã. A Caroline ligou ontem à noite, mas foi para o voicemail. Está tudo bem? June ficou a olhar para a mensagem. Caroline era a única família que lhe restava e falavam de poucos em poucos dias. A irmã ficaria louca se soubesse desta viagem impulsiva. Caroline nunca confiara totalmente em Justin. Dizia que ele era demasiado controlado, demasiado distante. Ele trata-te como uma sócia de negócios, não como mulher, dissera na última conversa. June apagou a mensagem sem responder. Milha após milha passava pela janela. Os campos deram lugar ao deserto, o deserto às montanhas. Outros passageiros dormiam ou estavam com auscultadores, mas June não conseguia dormir. Cada solavanco da estrada lembrava-lhe os movimentos do bebê, a vida que crescia dentro dela e que merecia dois pais que realmente quisessem estar na mesma sala. Numa paragem no Kansas, comprou bolachas e ginger ale para acalmar o estômago enjoado. Uma jovem mãe com um bebê ao colo sorriu-lhe na fila. De quantos meses está? Perguntou a mulher. 26 semanas. É o seu primeiro? June acenou. É mágico, disse a mulher, embalando o filho irrequieto ao colo. Difícil, mas mágico. O seu marido deve estar tão entusiasmado. Está, mentiu June suavemente. Ele está a trabalhar muito agora, mas está entusiasmado. A expressão da mulher suavizou com compreensão. Eles trabalham demais no início. O meu só se ligou verdadeiramente depois do bebê nascer. Agora está completamente rendido ao nosso pequenino. Uma faísca de esperança acendeu-se no peito de June como uma vela teimosa. Talvez fosse isso. Talvez Justin só precisasse de pegar no bebê para perceber o que estavam a criar juntos. De volta ao autocarro, June tirou as fotos da ecografia e observou-as sob a luz de leitura. O perfil do bebê tornava-se mais definido a cada visita. Um pequeno nariz, lábios que pareciam os de Justin, mãos que a faziam lembrar do modo como ele lhe tocava o rosto quando namoravam. Tinha se apaixonado por essas mãos primeiro, a forma como se mexiam quando ele falava dos sonhos, quando desenhava planos de negócio em guardanapos nos cafés. Quando ele a pediu em casamento, estava tão nervoso que as mãos tremiam ao abrir a caixa do anel. Quando é que deixamos de falar dos nossos sonhos? Sussurrou para as fotos. Uma mensagem apareceu no ecrã. Justin, chamada de conferência mudou para as 18 horas, hora tua. Pode demorar. Quase respondeu que não importava, porque já não estava em Chicago. Em vez disso, escreveu, está bem, tenho saudades. Ele não respondeu. O autocarro parou numa estação no Colorado ao pôr do sol, pintando o céu em tons de rosa e dourado que lembravam a lua de mel em Sedona. Tinham caminhado durante horas, falado sobre tudo e nada, fizeram amor sob mais estrelas do que ela alguma vez tinha visto. Justin sussurrara-lhe ao ouvido que queria dar-lhe o mundo inteiro. Agora parecia que mal conseguia dar-lhe 5 minutos de atenção. Quando o autocarro retomou o percurso durante a noite,
Jun dormitou aos solavancos, sonhando com berçários pintados em amarelos suaves e Justin a ler histórias ao filho antes de dormir. Nos seus sonhos, ele olhava para ela como antigamente, como se fosse a pessoa mais fascinante de qualquer sala. Acordou com o autocarro a chegar a Las Vegas ao amanhecer, os néons a piscar fracamente na luz matinal. As costas doíam-lhe, os tornozelos estavam inchados, mas Los Angeles estava apenas a algumas horas de distância. Jun abriu a mala e tocou nos sapatinhos embrulhados mais uma vez. Dentro do papel de seda, tinha colocado um bilhete que escrevera durante a noite interminável. Para o nosso pequeno milagre. Mal posso esperar para sermos uma família. O telemóvel indicava 17 horas desde a última mensagem de Justin. 17 horas de silêncio que ela dizia a si mesma que significavam que ele estava ocupado, não indiferente. A voz do motorista crepitou no intercomunicador. Próxima paragem, Los Angeles. Senhores passageiros com destino final, chegaremos dentro de 3 horas. 3 horas até ver a cara do marido. 3 horas até descobrir se este salto de fé salvaria o casamento ou destruiria o que restava dele por completo. Jun fechou os olhos e sentiu o bebê mexer-se dentro dela, como se preparasse para o que viesse a seguir. Quase lá, pequenino, murmurou. O papá ainda não sabe, mas está prestes a conhecer-nos aos dois. O taxista olhava várias vezes para Jun pelo retrovisor enquanto serpenteavam pelas colinas de West Hollywood. As mãos dela não paravam de tremer e pressionou-as contra a barriga para se acalmar. Está tudo bem aí atrás, senhora. Está com um ar um pouco pálido. Estou bem, conseguiu dizer Jun, embora a voz lhe soasse estranha até a ela. Só vou visitar alguém que não vejo há algum tempo. O prédio não era nada do que ela esperava. Justin tinha descrito o alojamento temporário como modesto, mas a torre de vidro elegante com entrada jardinada e porteiro sugeria o contrário. Tudo em Los Angeles parecia brilhar com um polimento que fez Jun sentir-se de repente desleixada no vestido de maternidade amarrotado pela viagem. Pagou ao taxista com dedos trêmulos, deixando-lhe uma gorjeta maior do que podia pagar porque ele a ajudara com a mala. A viagem de elevador até o 15º andar pareceu interminável. Jun viu seu reflexo nas portas polidas, cabelo desgrenhado da longa viagem, olheiras, a silhueta grávida desajeitada e pouco graciosa. Tentou alisar o cabelo, beliscou as bochechas para ganhar cor e desejou ter lembrado de pôr maquilhagem na mala de mão. Apartamento 1507. Os números brilhavam adourado contra a madeira escura da porta. Jun levantou a mão para bater, depois hesitou. E se ele não estivesse em casa? E se estivesse numa reunião? Parte dela quase esperava que ele não atenderia. Isso dar-lhe-ia tempo para se preparar, para descobrir o que dizer para além dos pensamentos confusos que giravam na sua cabeça. Mas já tinha vindo demasiado longe para perder a coragem agora. A primeira batida foi quase inaudível, até para ela. A segunda foi mais firme. Passos aproximaram-se do interior e o coração de Jun batia tão forte que tinha certeza de que o bebê conseguia sentir. Ela pressionou a mão contra a barriga, tentando projetar uma calma que não sentia. Ouviu a voz de Justin, abafada pela porta. O som da voz dele, depois de tantas chamadas e mensagens, atingiu-a como uma força física. Isto estava mesmo a acontecer. Dentro de segundos veria o rosto dele, tocaria as mãos dele, sentiria os braços dele à volta dela. A fechadura clicou. A porta abriu-se. E o mundo de Jun inclinou-se por completo. Justin estava na entrada, vestindo apenas uns boxers e uma t-shirt branca. O cabelo despenteado, a expressão no rosto a passar de confusão para reconhecimento, até chegar a algo que parecia horrivelmente com pânico. Atrás dele, o apartamento estava pouco iluminado, mas Jun viu o suficiente. Uma gargalhada feminina a vir da sala, música jazz suave, o cheiro de vinho e algo mais que não conseguiu identificar. Jun. A voz dele falhou ao pronunciar o nome dela. O quê? Como é que, surpresa? Sussurrou ela, a palavra caindo vazia entre os dois. De algum lugar atrás dele, ouviu-se uma voz feminina, leve e despreocupada. Amor, quem é? A comida está a arrefecer. Amor. A palavra atingiu Jun como uma bofetada. Ela observou o rosto de Justin desmoronar, viu o olhar de relance para a sala, depois para a barriga arredondada dela, e finalmente para a pequena mala aos pés dela.
Começou ele, mas calou-se. A boca abria e fechava como se estivesse a afogar-se. A mulher apareceu atrás dele, vestindo uma das camisas de Justin, e nada mais. Era mais nova que June, talvez com uns 25 anos, com aquela beleza sem esforço de quem nunca se preocupou com estrias ou enjoos matinais. O cabelo escuro despenteado sugeria intimidade e a pele tinha o brilho dourado de quem frequenta spas caros. Oh, disse a mulher, os olhos a passarem do rosto de June para a barriga. Oh, M***rada. June não conseguia mexer-se, nem respirar. O corredor parecia esticar-se e encolher à sua volta como um espelho de feira. O bebê deu um pontapé forte nas costelas, como se sentisse o sofrimento dela. June, isto não é. Justin deu um passo à frente, estendendo a mão para ela. Mas ela recuou. Não. A palavra saiu mais forte do que ela se sentia. Simplesmente, não. A mulher, Yasmin, embora June ainda não soubesse o nome dela, puxou a camisa de Justin com mais força contra o corpo e recuou para dentro do apartamento. Eu devia ir, murmurou. Não ouviu June a si mesma dizer. Não vás por minha causa. Quem não pertence aqui sou eu. A voz dela soava calma, quase desligada, embora por dentro estivesse a gritar. Os sapatinhos de bebê na mala pareciam pesar 1 tonelada. O bilhete que escrevera, mal posso esperar para sermos uma família, agora parecia prova da sua própria estupidez. June, por favor, deixa-me explicar. Mas ela já se virava, arrastando a mala com precisão mecânica. As portas do elevador não se fecharam suficientemente rápido. O elevador desceu em silêncio, levando June para longe do seu casamento, do seu futuro e de cada esperança ingênua que tinha carregado por mais de 3.000 quilômetros de autoestradas americanas. Quando as portas se abriram no átrio, passou pelo porteiro preocupado sem dizer uma palavra, saindo para o brilhante sol de Los Angeles que, de repente, parecia tão frio como o inverno em Chicago. June ficou no passeio, em frente ao prédio de Justin, com a mala aos pés, a ver o trânsito desfocar-se através das lágrimas que se recusava a deixar cair. Grávida de 26 semanas, a mais de 3.000 quilômetros de casa, com exatamente $87 na carteira e sem destino. O sol da tarde batia impiedosamente, fazendo o vestido de maternidade colar-se à pele. Alguns transeuntes lançaram-lhe olhares. Uma mulher grávida sozinha com bagagem numa esquina movimentada. Mas ninguém parou. Aquilo era Los Angeles, onde todos tinham algo importante para fazer. O telemóvel vibrava incessantemente. Justin, outra vez. June, por favor atende. Precisamos de falar. Posso explicar tudo. Onde estás? Não faças nenhuma estupidez. Não faças nenhuma estupidez. Como se a estupidez fosse ela aparecer para surpreender o marido, e não ele ter outra mulher na cama deles. June desligou o telemóvel. Um autocarro da cidade chiou até parar à sua frente, e ela subiu sem olhar para o destino. A motorista, uma mulher latina de meia-idade com olhos cansados, olhou para ela com preocupação. Está tudo bem, querida? Precisa de ajuda? Estou bem, mentiu June, deixando cair as moedas na caixa com dedos trêmulos. Não estava bem. Estava no extremo oposto de bem. Era uma mulher grávida a ter o que parecia ser um ataque de pânico num autocarro de Los Angeles, a caminho de lado nenhum, sem plano e sem ninguém a quem ligar. O autocarro arrancou com um solavanco, e June agarrou-se à barra metálica quando uma onda de náusea a atingiu. Não era enjoo matinal. Essa fase já passará. Aquilo era sobrecarga emocional pura. O peito apertado, a respiração superficial, e o bebê mexia-se inquieto como se absorvesse a angústia dela. Ela saiu numa paragem aleatória, perto de algo que parecia um centro comercial, e encontrou-se em frente a uma lavandaria aberta 24 horas. Pelas janelas via algumas pessoas a dobrar roupa, o ritmo constante das máquinas de lavar, luzes fluorescentes que zumbiam com o som da vida comum a continuar. Era o sítio mais normal que tinha visto todo dia. Lá dentro, o ar cheirava a detergente e amaciador. June encontrou uma cadeira de plástico no fundo da sala e sentou-se pesadamente, a mala ao lado como um cão fiel. Um senhor idoso lia um jornal em espanhol e acenou-lhe educadamente. Uma jovem mãe dobrava roupas minúsculas enquanto o filho brincava com frascos vazios de detergente. June observava as mãos da mãe moverem-se com eficiência prática,
criando montes organizados de camisolas e calças pequeninas. Em breve, ela faria o mesmo, a lavar bares e meias minúsculas, a aprender o ritmo de cuidar de alguém completamente dependente dela. A realidade atingiu-a como um murro físico. Ela ia criar este bebê sozinha. Justin podia até pagar a pensão de alimentos. Era demasiado preocupado com a imagem para não o fazer. Mas não estaria presente nas mamadas da meia-noite, nos primeiros passos ou nos joelhos esfolados. Ele seguirá em frente. Para alguém mais jovem, mais bonita, alguém que não tinha estrias, tornozelos inchados e a carência emocional de uma mulher que acreditara, tola, no para sempre. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era Caroline. Não sei de ti há 2 dias. Estou preocupada. Liga-me. June ficou a olhar para a mensagem. Caroline ia querer saber tudo. Onde estava, o que acontecerá, por que motivo tomara uma decisão tão impulsiva. Provavelmente marcaria o próximo voo para Los Angeles, pronta para enfrentar dragões e consertar tudo como sempre fizera desde que os pais morreram. Mas June ainda não conseguia contar a história. Ainda não conseguia admitir que tinha sido estúpida o suficiente para atravessar o país para surpreender um homem. Quem estava ocupado a construir uma nova vida sem ela. Em vez disso, ela escreveu: está tudo bem, só muito ocupada. Ligo em breve. A mentira soube-lhe amarga na boca. Passou 1 hora. A lavandaria foi se esvaziando gradualmente até restarem apenas June e o zumbido das máquinas. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, lançando sombras estranhas nas paredes. Ela deu por si a contar os movimentos do bebê. 23 pontapés em 10 minutos. Ativo. Saudável. Completamente alheio ao facto de que o mundo deles acabava de implodir. Desculpa, sussurrou para a barriga. Desculpa por ter feito isto conosco. Como se em resposta, o bebê acalmou-se, ficando quieto debaixo da palma dela. June tirou a carteira e contou o dinheiro outra vez. $87. Não era suficiente para um quarto de hotel em Los Angeles. Mal dava para comida durante alguns dias. Tinha o bilhete de regresso, mas só para a semana seguinte. Planeava passar tempo com Justin, talvez verem a cidade juntos, fingirem que eram turistas apaixonados em vez de estranhos com o mesmo apelido. O dono da lavandaria, um homem de rosto bondoso com cerca de 60 anos, apareceu ao lado da cadeira dela. Vamos fechar em breve, disse com gentileza. Tem para onde ir? June olhou para ele, um estranho que mostrava mais preocupação do que o seu marido em meses, e sentiu algo a quebrar-se dentro do peito. Não sei, admitiu, as palavras arranhando-lhe a garganta. Ele observou-a por um momento, reparando na gravidez, no rosto manchado de lágrimas, na mala que gritava desalojamento. Há um abrigo para mulheres a uns 6 quarteirões daqui, disse baixinho. Ajudam mulheres em situações assim. Quer que lhes ligue? June acenou com a cabeça, sem confiar na própria voz. Enquanto ele fazia a chamada, June pressionou ambas as mãos contra a barriga e fez uma promessa silenciosa à criança que crescia dentro dela. O que quer que aconteça a seguir, não vou deixar que sejamos vítimas. Não vou deixar que desapareçamos. Ela não sabia como ia cumprir essa promessa, mas sentada naquele brilho fluorescente, rodeada pelo cheiro dos recomeços dos outros, soube que ia tentar. O Heaven Women's Center funcionava num motel convertido, numa rua tranquila ladeada por palmeiras e cercas de arame. June sentou-se no escritório de acolhimento, com as mãos pousadas sobre a barriga, tentando não se sentir um caso de caridade enquanto respondia perguntas sobre a sua situação. Sem histórico de violência doméstica? Perguntou Mara Rivera, a coordenadora de acolhimento, uma mulher nos seus 40 e muitos, com cabelo grisalho preso num rabo de cavalo prático e olhos que já tinham visto tudo, 2 vezes. Não, nada disso, respondeu June, a voz pequena no escritório apertado. O meu marido, ele não é violento, está apenas a trair-me. A palavra pairou no ar como fumo. June acenou, envergonhada por perceber como a sua crise parecia de repente tão comum. Querida, abandono emocional pode ser tão devastador como um murro, disse Mara, sem rodeios. Especialmente quando estás a carregar o filho dele. De quantas semanas estás? 26. Mara fez uma anotação no bloco. Alguma complicação na gravidez? June hesitou. Tenho tido alguma ansiedade. O meu médico em Chicago receitou-me algo leve,
Mas, saí sem trazer muita coisa. Vamos pôr-te em contato com a nossa clínica amanhã. A doutora Patel vem cá 2 vezes por semana e é maravilhosa com grávidas. A voz de Mara era calorosa, mas profissional. Para esta noite, temos uma cama na ala familiar. Casa de banho partilhada, mas é limpa e tranquila. O quarto era mais pequeno do que o closet de June em casa, mas tinha uma janela com vista para um pequeno pátio onde alguém plantara girassóis. A cama individual estava feita com lençóis brancos e havia uma cômoda com espelho rachado, reparado com fita adesiva transparente. June desempacotou mecanicamente os seus poucos pertences, pendurou os vestidos no armário estreito, colocou os produtos de higiene no parapeito da janela. No fundo da mala, embrulhados em papel de seda, estavam os sapatinhos de bebê. Segurou-os durante um longo momento, depois colocou-os cuidadosamente na primeira gaveta da cômoda. O jantar foi servido em estilo familiar numa sala comum onde cerca de 1 dúzia de mulheres e algumas crianças se sentavam em mesas desiguais. June sentou-se ao lado de uma mulher chamada Bianca, mais ou menos da sua idade e grávida de 7 meses. Primeira noite? Perguntou Bianca, servindo arroz e feijão no prato. June acenou. E tu? 3 semanas. O meu namorado decidiu que afinal não estava pronto para ser pai. Esvaziou a conta conjunta e desapareceu. O tom de Bianca era direto, mas June captou o tremor por baixo da superfície. E tu? Viajei desde Chicago para surpreender o meu marido, e encontrei-o com outra. Jesus, murmurou Bianca. Isso é bruto. O que vais fazer agora? Era a pergunta que June evitava o dia inteiro. Não sei. Tenho bilhete de regresso para a próxima semana, mas voltar parece impossível. Comeram em silêncio confortável durante algum tempo. 2 mulheres que carregavam bebés que em breve criariam sozinhas, partilhando um entendimento que não precisava de palavras. Depois do jantar, June ligou a Caroline. Onde raios estiveste? A voz da irmã estava cheia de preocupação. Tenho te ligado há 2 dias. Estou em Los Angeles. O quê? Está tudo bem com o bebê? June fechou os olhos, sentada na cama estreita do abrigo. Caroline, tenho de te contar uma coisa e preciso que não digas eu avisei-te. O silêncio prolongou-se tanto que June pensou que a chamada tinha caído. Ele traiu-te, disse finalmente Caroline. Não foi uma pergunta. Sim. Aquele cabrão, respondeu Caroline, a voz baixa, letal. Onde estás a ficar? Vou marcar voo agora mesmo. Não. A palavra saiu mais feroz do que June pretendia. Tenho de resolver isto sozinha. Preciso de... Não posso ter-te a resgatar-me, não desta vez. June, estás grávida de 6 meses e sozinha numa cidade estranha. Este não é o momento para independência. Talvez seja exatamente o momento certo. June surpreendeu-se com a firmeza da própria voz. Passei a vida a deixar os outros decidirem por mim. Primeiro tu, depois da morte dos nossos pais, depois o Justin. Já nem sei quem sou quando não estou a tentar agradar alguém. Caroline ficou em silêncio durante muito tempo. Estás segura? Tens onde ficar? Sim. Estou num centro de apoio a mulheres. É mesmo acolhedor. As pessoas são gentis. Num abrigo. A voz de Caroline tremeu ligeiramente. June, por favor, deixa-me ajudar-te. Posso transferir dinheiro, posso. Eu amo-te, interrompeu June, mas preciso de fazer isto sozinha. Confia em mim, está bem. Depois de desligar, June deitou-se na cama estreita e ouviu os sons do abrigo acalmarem-se para a noite. Vozes de crianças vindas de outros quartos, uma televisão murmurando ao fundo do corredor e, pela janela, o tráfego de Los Angeles a zumbir como uma canção de embalar. O telemóvel vibrou, outra mensagem de Justin. June, por favor. Sei que estás magoada, mas podemos resolver isto. Liga-me. Pela primeira vez desde que o apanhara com Yasmin, June sentiu algo que não era devastação. Sentiu raiva, limpa e afiada como uma lâmina. Respondeu, não temos nada para resolver. Tu fizeste a tua escolha. Depois bloqueou o número dele. O bebê deu um pontapé entusiasmado, como que aprovando a decisão. June pousou a mão sobre o local e sorriu.
o primeiro sorriso genuíno em dias. Somos só tu e eu agora, sussurrou. E sabes que mais? Talvez isso não seja a pior coisa que podia acontecer-nos. Lá fora, os girassóis abanavam na brisa da noite, os rostos voltados para o sol de amanhã. Pela primeira vez desde que chegará a Los Angeles, Jun sentiu que também podia voltar-se para o amanhã. Jun acordou com a luz do sol a entrar pela janela pequena e o som de crianças a brincar no pátio. Por um momento, esqueceu-se de onde estava. Depois, a realidade voltou com o peso da gravidade. Estava num abrigo em Los Angeles, grávida de 6 meses, e o casamento tinha acabado. Mas, em vez do desespero esmagador que esperava sentir, sentia algo inesperado. Alívio. A doutora Patel revelou-se uma mulher gentil, nos seus 60 anos, que examinou Jun com eficiência prática na pequena clínica do abrigo. A sua tensão está elevada, disse, retirando o medidor do braço de Jun. Não é perigoso, mas temos de acompanhar. O estresse pode ser especialmente prejudicial durante a gravidez. Eu sei. A voz de Jun estava mais firme do que nos últimos dias. Tenho tido ataques de ansiedade. Quando começaram? Jun pensou um pouco. Há meses. Quando meu marido começou a afastar-se. Achei que fossem só preocupações normais da gravidez, mas... O corpo avisou-a de que algo estava errado antes da mente perceber. A doutora Patel fez anotações no bloco. Vou receitar algo leve para a ansiedade. E quero que considere ficar em Los Angeles até depois do nascimento. Jun piscou. Ficar aqui. Está no 3º trimestre. Viajar de avião fica complicado depois das 36 semanas. E uma viagem de autocarro pelo país neste estado? A médica abanou a cabeça. Além disso, passou por um trauma emocional significativo. Às vezes, uma mudança de cenário pode ajudar a curar. Nessa tarde, Jun encontrava-se na sala comum do abrigo a ajudar Bianca a dobrar roupas de bebê doadas. Era estranhamente terapêutico, criar ordem a partir do caos, preparar-se para uma nova vida. Tenho andado a pensar no que disseste ontem, comentou Bianca, levantando um pequeno bore amarelo. Sobre não saberes quem és quando não estás a tentar agradar alguém. Sim. Eu era igual. Estava sempre a moldar-me ao que o meu namorado queria. Quando ele me deixou, pensei que ia desaparecer por completo. Bianca alisou o tecido com cuidado. Mas sabes o que é estranho? Estou a começar a lembrar-me das coisas de que gostava antes de o conhecer. Músicas que me faziam feliz, livros que queria ler. É como se me estivesse a conhecer outra vez. Jun sentiu um eco de reconhecimento. Quando foi a última vez que leu um livro por prazer e não artigos sobre gravidez? Quando foi a última vez que ouviu música que não fosse escolha do Justin? Que tipo de música? Perguntou. Jazz. Blues antigos. A minha avó punha Billie Holiday a tocar enquanto cozinhava, disse Bianca, sorrindo. Não ouço nada disso há 3 anos. Nessa noite, Jun sentou-se no pátio ao pôr do sol, o portátil no colo. Abriu o e-mail pela primeira vez desde que chegará a Los Angeles. E arrependeu-se imediatamente. 17 mensagens de Justin, variando entre pedidos de desculpa, raiva e desespero. Não pode simplesmente desaparecer assim. A Yasmin não significa nada. Ela é só jovem e descomplicada. Cometi um erro, mas podemos resolver isto. Temos demasiada história para deitar fora. Tenho um diploma, disse Jun automaticamente. Marketing. Mas não trabalho desde que me casei. Há quanto tempo? 5 anos. A admissão doeu. 5 anos da sua vida passados a gerir a casa de Justin, a organizar jantares para os colegas dele, a ser a esposa corporativa perfeita. As competências atrofiam se não as usares, disse Mara suavemente. Mas voltam. E Los Angeles tem muitas agências de marketing. Muitas oportunidades para quem está disposta a recomeçar. Recomeçar. A palavra devia assustá-la, mas em vez disso, aqueceu-lhe o peito com algo que parecia perigosamente com entusiasmo. O bebê deu um pontapé, forte e insistente, e Jun pousou a mão sobre a barriga. O que achas? Murmurou. Pronto para uma aventura? O movimento que sentiu pareceu um sim. 2 semanas depois,
June estava sentada no escritório apertado da Meridian Marketing, uma empresa de médio porte em Santa Mônica, tentando não mexer muito na pasta de entrevista. Com 28 semanas de gravidez, teve de comprar um vestido novo, algo profissional mas acessível, comprado numa loja em segunda mão em Venice Beach. Tenho de ser honesto, disse David Kim, o diretor criativo, olhando para o currículo. Sim, esse tempo fora do mercado é significativo. E com o bebê a chegar, compreendo as preocupações. Mas também trago algo único, interrompeu June, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Organizei eventos complexos para 50 a 100 pessoas, coordenei com fornecedores, resolvi crises quando os serviços de catering falharam à última hora. Pode não estar no meu currículo, mas estive a fazer marketing da carreira do meu marido durante 5 anos. David levantou uma sobrancelha. A carreira do teu marido? Ex-marido, corrigiu June com naturalidade. E sim, organizei eventos de networking, gerei a imagem profissional dele, escrevi correspondência. Fui essencialmente a gestora de marketing dele, sem ser paga. Inclinou-se ligeiramente. Agora quero fazer marketing de algo em que realmente acredito. Algo mudou na expressão de David. Temos uma posição em part-time disponível. Gestão de redes sociais para restaurantes locais. Não é glamouroso, e o salário é modesto, mas é flexível. Podes trabalhar de casa, na maioria das vezes. O coração de June deu um salto. Gostava muito de saber mais. 1 hora depois, saiu do edifício com uma oferta de emprego e uma data de início. Após o nascimento do bebê. Não era muito, 20 horas por semana, mal o suficiente para cobrir despesas. Mas era dela. Algo que conquistou com as suas próprias competências. A sua própria voz. O telefone vibrou enquanto esperava o autocarro. Caroline. Tenho sido paciente, disse a irmã sem rodeios. Mas já passaram 3 semanas. Estou a ir para Los Angeles. Caroline. Sem discussões. Encontrei um hotel perto do LAX. Chego amanhã. June fechou os olhos. Amava a irmã, mas Caroline tinha o hábito de assumir o controlo, de tomar decisões por todos para o bem deles. Disse-te que precisava de fazer isto sozinha. Já o fizeste. Já provaste o que tinhas a provar. Agora deixa-me ajudar. E se eu não quiser ajuda? As palavras saíram mais afiadas do que June queria. E se eu estiver mesmo a encontrar o meu caminho? O silêncio estendeu-se entre as duas. Arranjei um trabalho, disse June mais suavemente. Em part-time, mas é um começo. Inscrevi-me nas aulas de preparação para o parto no centro comunitário. Encontrei um pediatra que aceita o seguro estatal. Estou a construir algo aqui. Num abrigo. Não é um abrigo. É habitação de transição. E sim, estou à procura de um apartamento. Há um estúdio em Silver Lake que talvez funcione. Caroline ficou em silêncio durante muito tempo. Soas diferente. Diferente como? Mais forte. Mais, não sei. Mas tu. June sentiu as lágrimas a quererem sair. Eu nem sabia que tinha um eu. Sempre fui a irmã da Caroline. Depois, a mulher do Justin. Nunca fui só a June. E como é ser só a June? June olhou à volta. A rua movimentada de Santa Mônica, as palmeiras a dançar na brisa do oceano, pessoas apressadas com seus sonhos e desastres. Assustador. Mas bom. Muito bom. Essa noite, June foi à sua primeira aula de preparação para o parto no East Hollywood Community Center. Era a única mulher solteira numa sala cheia de casais nervosos, mas a instrutora, uma mulher calorosa chamada Dolores, garantiu que ela se sentisse incluída. O parto é uma jornada solitária, de qualquer forma, disse Dolores durante os exercícios respiratórios. Os parceiros podem apoiar, mas no fim, é entre ti e o teu bebê. June praticou as técnicas de respiração com a mão sobre a barriga, sentindo-se mais ligada ao filho do que há meses. Sem ansiedade sobre se Justin chegaria a tempo ao hospital. Sem medo de ele estar distraído ou enjoado durante o parto. Só ela e o bebê, juntos. Depois da aula, sentou-se no carro, um Honda Civic usado, comprado com o resto das suas poupanças, e ligou a Justin pela primeira vez desde que enviará o e-mail.
Ele atendeu ao primeiro toque. Jun. Meu Deus, estive tão preocupado. Estás bem? O bebê. Estamos bem, disse calmamente. Ligo-te porque precisamos de falar sobre coisas práticas. O bebê nasce daqui a 12 semanas. Preciso de saber se queres estar envolvido. Claro que quero estar envolvido. Jun, tenho pensado no que disseste. Tinhas razão. Perdi a noção, mas podemos resolver isto. Não há nós para resolver, Justin. Não volto para Chicago. Fico em Los Angeles. O silêncio foi tão longo que pensou que ele tinha desligado. Ficas aí? Perguntou finalmente. Permanentemente? Sim. Por causa dela? Por causa da Yasmin. Justin, ela foi-se embora. Acabei tudo com ela no dia em que partiste. Ela não significava nada. Isto não é sobre ela. A voz de Jun estava firme. Isto é sobre mim. Sobre quem sou quando não estou a tentar ser quem tu precisas que eu seja. Nunca te pedi para mudares. Não precisaste de pedir. Eu desapareci sozinha, parte por parte. E agora estou a encontrar essas partes de novo. Outro silêncio longo. Então, o que acontece agora? A voz de Justin era mais pequena, derrotada. Agora decides que tipo de pai queres ser. Podes visitar, podes fazer videochamadas, podes fazer parte da vida deste filho. Mas não podes fazer parte da minha, não como marido. Depois de desligar, Jun ficou sentada no parque de estacionamento do centro comunitário, observando as famílias a sair do edifício, casais de mãos dadas, a conversar animadamente sobre cores do quarto do bebê e planos de parto. Há 6 meses, ela teria tido pena de si própria, teria lamentado a família perfeita que nunca teria. Agora, sentia algo diferente, não pena, mas intenção. Como se estivesse a escolher a sua vida em vez de viver uma que alguém escolheu por ela. O bebê deu um pontapé e Jun sorriu, pressionando a mão sobre o local. Só nós, querido, murmurou. E talvez seja mesmo assim que devia ser. Com 32 semanas de gravidez, Jun estava a aprender que a independência tinha um preço. O estúdio em Silver Lake Mall tinha 40 metros quadrados, com uma kitnet composta por um fogão portátil e um mini frigorífico. Mas era dela. Tinha assinado o contrato com as mãos a tremer e pago o primeiro mês com o salário da Meridian Marketing. Estava a organizar roupas de bebê na pequena cômoda quando o telemóvel tocou. Um número desconhecido de Chicago. Jun. É a Yasmin. O sangue de Jun gelou. Sentou-se com força sobre o colchão. O único móvel que tinha conseguido comprar até agora. Como conseguiste este número? O Justin deu-mo. A voz de Yasmin era mais jovem do que Jun esperava, com um leve tremor que sugeria nervosismo. Eu sei que provavelmente não queres ouvir-me, mas preciso de te dizer uma coisa. Não consigo imaginar o que temos para discutir. Ele tem te mentido. Sobre quando começou tudo entre nós. Sobre muita coisa. A mão de Jun moveu-se instintivamente para a barriga, onde o bebê parecia fazer acrobacias. Por que estás a dizer-me isto? Porque descobri que não sou a única. A voz de Yasmin vacilou. Houve outras. Durante todo o vosso casamento. Eu pensei que era especial. Que o que tínhamos era real. O apartamento, de repente, pareceu demasiado pequeno, as paredes a apertarem. Jun esforçava-se por respirar com regularidade. Por que haveria eu de acreditar em ti? Porque tenho provas. Fotografias. Recibos de hotéis. Mensagens com 3 anos. Ele tem vivido uma vida dupla, Jun. Ou tripla, talvez. E eu terminei com isso. Jun fechou os olhos, sentindo-se estranhamente calma apesar do terremoto que lhe sacudia o peito. O que queres de mim? Nada. Só. Achei que devia saber a verdade. Toda. Mereces isso, pelo menos. Depois de Yasmin desligar, Jun ficou sentada no entardecer do seu pequeno apartamento, a digerir o que acabará de saber. 3 anos de traições. Várias mulheres. Todas aquelas viagens de negócios, noites tarde no escritório, conferências aos fins de semana, nunca questionara. Deveria sentir-se devastada. Em vez disso, sentia-se validada.
O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Caroline. Aterrei em LAX. Mal posso esperar para te ver. 1 hora depois, Caroline estava à porta do apartamento de June. A expressão a passar de choque à preocupação, e depois a uma raiva mal contida. É aqui que estás a viver. Caroline entrou, observando o espaço apertado, o colchão no chão, a mesa de cartão usada como secretária. É temporário. E é meu. Caroline pousou cuidadosamente a mala de viagem, como se o chão pudesse colapsar. June, querida, isto não é. Não precisas de viver assim. Eu posso ajudar-te a encontrar algo melhor. Eu posso. Para. A voz de June era firme. Eu sei que queres ajudar, mas preciso que pares de tentar salvar-me. Estás grávida de 8 meses e a viver, basicamente, num armário. Estou grávida de 32 semanas e a viver dentro das minhas possibilidades, enquanto construo uma carreira e uma nova vida. June aproximou-se da pequena janela que dava para a rua. Queres saber o que aconteceu hoje? Caroline acenou, claramente a conter-se para não reorganizar a vida da irmã. A Yasmin ligou-me. O Justin tem andado a trair-me há anos. Várias mulheres. O nosso casamento inteiro foi uma mentira. June voltou-se para a irmã. E sabes o que senti quando ela me disse isso? Alívio. Porque confirma o que o meu instinto me dizia há muito tempo. A raiva de Caroline desinflou para algo mais suave. Oh, June. Eu não sou a mulher que saiu de Chicago há 3 meses. Aquela mulher teria sido destruída com esta notícia. Teria culpado-se a si mesma, tentado descobrir o que fez mal, pensado em como reconquistá-lo. June sentou-se na beira do colchão. Esta mulher, esta June, sabe que as escolhas dele não dizem nada sobre o meu valor. Caroline sentou-se ao lado dela, o pequeno colchão a render com o peso das duas. Quando é que te tornaste tão sábia? Quando tive de ser? Quando deixei de esperar que alguém desse sentido à minha vida por mim? Ficaram em silêncio confortável, a ver o pôr do sol a pintar as paredes douradas do apartamento minúsculo. Ainda acho que devias deixar-me ajudar, disse Caroline em voz baixa. Podes ajudar acreditando em mim, confiando que sei o que estou a fazer, mesmo quando parece confuso por fora. Caroline acenou lentamente. É difícil, sabes? Ver a tua irmã mais nova lutar, quando tens os recursos para tornar tudo mais fácil. Mas se tornares tudo mais fácil, nunca aprendo. Tenho de saber que consigo fazer coisas difíceis sozinha. June pousou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê a mexer-se. Este pequeno vai precisar de uma mãe que saiba enfrentar tudo o que a vida tirar. Nessa noite, foram jantar a um carrinho de tacos ali perto. A primeira experiência de Caroline com comida de rua, que abordou com a cautela de quem normalmente janta em restaurantes com estrelas Michelin. Isto é mesmo bom, admitiu, mordendo um taco de peixe. Los Angeles tem comida incrível e acessível. June sorriu. Aprendi a cozinhar num fogão portátil, fiz amizade com os vizinhos, descobri como funciona o autocarro. Estou a tornar-me numa pessoa de quem gosto. E quando o bebê nascer? Creche. Contas médicas. Logo resolvo. Tenho seguro estatal, e há uma creche subsidiada perto do trabalho. Vai ser apertado. Sim, mas vai valer a pena, porque sei que fiz isto sozinha. Caroline observou o rosto da irmã, a luz quente das lâmpadas do carrinho de comida. Estás mesmo diferente. Mais forte. Tive de ser. A alternativa era desaparecer por completo. A caminho de casa, June sentiu o bebê assentar-se, provavelmente na posição para nascer, como dissera a doutora. Patel. Cabeça para baixo. Pronto para o mundo. Pronto para conhecer uma mãe que, finalmente, sabia quem era. Caroline, disse June, ao subirem as escadas para o apartamento no 2º andar. Sim. Obrigada por vires. E obrigada por me deixares fazer isto à minha maneira. Caroline abraçou-a com cuidado, por causa da barriga. Tenho tanto orgulho em ti. Morrendo de medo, mas muito orgulhosa. June retribuiu o abraço, sentindo a verdade daquelas palavras a assentar-lhe nos ossos. Pela primeira vez na vida adulta, ela também sentia orgulho em si mesma. Com 36 semanas de gravidez,
Jun estava a dobrar bares minúsculos no apartamento quando alguém bateu à porta. Pelo olho mágico, viu uma figura que fez o sangue gelar. Justin, parado no corredor, com um ramo de rosas brancas e a expressão de quem acredita que pode voltar a entrar na vida dela com charme. Abriu a porta, mas não deu passagem. Como me encontraste? A tua irmã deu-me a morada. Os olhos de Justin percorreram-na, a barriga arredondada, o pequeno apartamento visível atrás. Meu Deus, estás mesmo grávida? Parece que sim, Justin. Por que estou? A voz dela estava estável, controlada. O que estás aqui a fazer? Ele estendeu as rosas, as mesmas que trazia depois de cada discussão durante o casamento, como se pétalas caras apagassem palavras duras. Vim para falar contigo. Precisamos de discutir o nosso futuro. Não temos um futuro. Temos um bebê a caminho dentro de um mês. Isso é um futuro, quer o queiras admitir ou não. Justin deu um passo mais perto e Jun apanhou o cheiro familiar do perfume dele, outrora reconfortante, agora enjoativo. Jun, eu sei que cometi erros, sei que te magoei, mas o que estás a fazer aqui, a viver assim? Ele fez um gesto em direção ao apartamento. Isto não és tu. Estás certo. Esta não é a mulher que conhecias. Essa já não existe. A mandíbula de Justin endureceu, uma expressão que Jun reconhecia das negociações de negócios que corriam mal. Olha, eu entendo que estejas zangada, tens todo o direito de estar. Mas castigar o nosso filho só para provares um ponto não é justo. A acusação foi como uma bofetada. Jun sentiu o bebê agitar-se inquieto dentro dela, como se sentisse a tensão. Castigar o nosso filho? A voz dela saiu perigosamente calma. Ao dar-lhe uma mãe que conhece o próprio valor? Ao mostrar-lhe que o respeito próprio vale mais do que uma jaula confortável. Vá lá, Jun, olha à tua volta. Estás a viver na pobreza quando podias ter tudo. A casa em Veca, o clube de campo, escolas privadas para o bebê. Justin puxou do telemóvel, mostrando-lhe fotos de um quarto de bebê impecável. Mandei fazer isto para ti. Está tudo pronto. Jun olhou para as fotos. Paredes amarelas pálidas, um berço que custava mais do que 3 meses da renda dela, brinquedos arrumados com precisão de catálogo. Era bonito. Perfeito. Vazio. Mandaste outra pessoa decorar o quarto do nosso bebê. Contratei o melhor designer de interiores de Chicago. Só o melhor. Sem me perguntar. Sem me incluir. Como quando decidiste as tuas traições sem me incluir. Jun recuou, a mão a cobrir a barriga em proteção. Achaste que eu não ia descobrir as outras? O rosto de Justin empalideceu. Do que estás a falar? A Yasmin ligou-me. 3 anos. Justin. Várias mulheres. O nosso casamento foi uma encenação, e eu fui a única que não sabia que estava a representar. Por um momento, Justin pareceu genuinamente abalado. Depois, a expressão dele endureceu, transformando-se em algo feio. E então? Se houve outras? Pensas que isso te torna especial? Pensas que abandonar segurança e conforto te faz uma espécie de heroína? A máscara caiu. Finalmente. Jun via-o claramente agora, não um empresário bem-sucedido com quem casara, mas um homem que via pessoas como ativos para gerir, problemas para resolver. Queres saber o que me torna especial? A voz de Jun era firme como aço. Eu escolho-me agora. Escolho a integridade em vez do conforto. Escolho criar o nosso filho a acreditar que amor significa estar presente, não só escrever cheques. Estás a ser ridícula. Emocional. É exatamente por isso que eu precisava de válvulas de escape. Sempre foste demais. Jun. Demasiado carente, demasiado sensível. A voz de Justin começava a subir, atraindo a atenção dos vizinhos. Eu só estava a tentar proteger-te da realidade. O casamento não é um conto de fadas. Tens razão. O casamento não é um conto de fadas. É 2 pessoas a escolherem-se todos os dias. A enfrentarem os problemas juntos. A construírem algo real. Jun sentiu lágrimas nos olhos, mas a voz manteve-se firme. Tu escolheste outras mulheres. Escolheste mentiras. Escolheste tudo menos a mim. E olha para onde te levou essa escolha.
Justin gesticulava para o apartamento, para as roupas simples, para uma vida reduzida ao essencial. Isto é o que a independência te trouxe. Isto é o que querias. June olhou à volta, para a cadeira de amamentação em segunda mão onde planeava embalar o bebê, para o móbile simples feito de estrelas de feltro, para a vida que estava a construir com as próprias mãos. Sim, disse simplesmente. Isto é exatamente o que eu queria. Uma vida que é minha. Justin olhou para ela como se tivesse falado noutra língua. Vais arrepender-te disto, quando estiveres a lutar para pagar contas, exausta, sozinha com um bebê a chorar. Quando perceberes o quão difícil é fazer tudo sem ajuda. Vais arrepender-te de deitares fora tudo que construímos. Nós não construímos nada, Justin. Tu construíste uma carreira. Eu construí uma ilusão. June moveu-se em direção à porta, abrindo-a mais. Mas agora estou a construir algo real. Algo que não desmorona a primeira complicação. E eu? Os meus direitos como pai? Pela primeira vez, June sorriu, não com calor, mas com a satisfação de quem finalmente encontrou a resposta perfeita. Terás os mesmos direitos que me deste como esposa. Podes visitar, nos meus termos. Podes participar, quando for conveniente para mim. Podes amar o nosso filho à distância, enquanto eu faço o verdadeiro trabalho de o criar. A voz dela baixou para um sussurro. Como te sentes, Justin? Como é ser o pai secundário? O rosto dele passou de raiva para a incredulidade, e depois para algo que podia ter sido medo. Não podes fazer isto. Vou levar-te a tribunal. Com que provas? Que deixei um marido infiel para construir uma vida estável para o nosso filho. June soltou uma gargalhada curta. Por favor, tenta explicar a um juiz por que é que uma mulher que escolhe independência financeira em vez de um casamento com um traidor em série é uma mamãe. O bebê deu um pontapé forte contra as costelas, como se aplaudisse. Justin ficou parado à porta por um longo momento, as rosas penduradas, esquecidas, na mão. Quando falou de novo, a voz era mais pequena, derrotada. Nunca foi suposto ser assim. Eu sei, disse June. E dizia mesmo. Mas intenções já não importam. Só escolhas. E eu escolho-nos. A mim e a este bebê. Acima de tudo. Depois que ele saiu, June sentou-se na cadeira de balanço e sentiu o bebê acalmar-se. Do lado de fora da janela, Los Angeles vibrava com vida. Milhões de pessoas a construírem sonhos, a recomeçarem, a escolherem-se todos os dias. Ela pousou a mão na barriga e sussurrou. Só mais umas semanas, pequenino. E depois é que vamos mesmo começar. 3 semanas depois, June entrou em trabalho de parto durante uma reunião com um cliente na Meridian Marketing. Estava a apresentar uma estratégia de redes sociais para uma cadeia de tacos familiar quando sentiu a primeira contração verdadeira, diferente das de treino que vinha tendo há dias. Acho que, disse calmamente a David e aos donos do restaurante, vamos ter de reagendar esta reunião. David levou-a de carro até o Cedar Sinai, ligando para Mara do abrigo para encontrar lá. June estava no banco do passageiro, respirando entre contrações, sentindo-se estranhamente em paz. Sem chamadas frenéticas para um marido que talvez não atendesse. Sem ansiedade com o horário ou conveniência de mais ninguém. Só ela, o seu bebê, e o ritmo natural do parto. De certeza que não queres ligar para mais ninguém? Perguntou David, ao entrarem na garagem do hospital. Família. O pai. Tenho tudo o que preciso, disse June. E era verdade. O trabalho de parto foi longo. 14 horas de esforço que se sentiram como uma meditação sobre uma força que ela nunca soubera que tinha. Mara ficou ao lado dela, oferecendo gelo e incentivo. Bianca enviava mensagens do abrigo, onde agora ajudava outras mulheres a recomeçarem as suas vidas. Às 6h47 da manhã, numa terça-feira de março, Lily Catherine Callahan nasceu, com um choro que parecia misturar desafio e esperança. June segurou a filha pela primeira vez e sentiu algo encaixar. Não uma sensação de estar completa, porque aprenderá que não precisava de ninguém para ser inteira, mas uma expansão. Como se o coração tivesse crescido com novos quartos. Ela é perfeita, sussurrou Mara, com lágrimas nos olhos. Olha para essas mãos. Vai ser uma lutadora. June observou o rosto da filha, procurando semelhanças.
O nariz era de Justin. Mas a firmeza do queixo era só de June. Os olhos do bebê, ainda desfocados, pareciam atravessá-la com uma intensidade totalmente própria. Olá, Lily, murmurou June. Sou a tua mãe. Vamos ter as aventuras mais incríveis. Caroline chegou nessa tarde com presentes práticos, fraldas, leite em pó só por precaução, e uma cadeirinha que cabia mesmo no Honda de June. Segurou Lily como se segurasse vidro precioso, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Ela é tão pequenina, sussurrou. Como é que confiam algo tão pequeno a nós? Não nos dão escolha, riu-se June, exausta mas eufórica. Temos de descobrir à medida que vamos andando. Já ouviste falar dele? June abanou a cabeça. Tinha mandado uma única mensagem a Justin quando Lily nasceu, uma foto com o essencial. Lily Catherine. 3,2 kg. Saudável. Estamos bem. Ele respondeu horas depois. Linda. Parabéns. Nada mais. É a perda dele, disse Caroline com firmeza, ajeitando o gorro minúsculo de Lily. Esta menina vai saber exatamente o quanto foi desejada. 3 dias depois, June levou Lily para casa, para o apartamento em Silver Lake. O espaço que antes parecia minúsculo agora parecia acolhedor, íntimo. Tinha comprado um berço em segunda mão que encaixava perfeitamente junto à cama, e a luz da manhã a entrar pela janela pintava tudo de dourado. As primeiras semanas foram uma névoa de mamadas, mudanças de fraldas e aquele doce cansaço que vem de cuidar de alguém que depende inteiramente de ti. June descobriu que era boa nisso, não perfeita, mas competente, intuitiva. Quando Lily chorava às 3 horas da manhã, June não entrava em pânico. Simplesmente levantava-se, pegava na filha e fazia o que tinha de ser feito. A Meridian Marketing manteve a vaga dela, permitindo-lhe trabalhar a partir de casa enquanto Lily dormia. June sentia-se energizada pelo desafio de equilibrar maternidade e carreira, de provar a si própria que conseguia fazer as duas coisas. As suas campanhas de redes sociais tornaram-se mais criativas, mais autênticas. Talvez porque ela, finalmente, estava a viver de forma autêntica. Numa noite, quando Lily tinha 6 semanas, June sentou-se na sua cadeira de balanço a alimentar a filha e percorreu o telemóvel. Uma notificação do Facebook mostrava que Justin tinha atualizado o estado de relacionamento para solteiro. Nos comentários, o nome de Yasmin estava notoriamente ausente. Aparentemente, essa relação também não sobreviveu à fundação de engano. June não sentiu nada. Nem satisfação, nem tristeza, nem sequer curiosidade sobre o que Justin andava a fazer. Ele tornará-se irrelevante para a felicidade dela. Uma personagem secundária na história de outra pessoa. Lily terminou de mamar e olhou para June com aqueles olhos sérios que pareciam ver tudo. June sorriu para a filha, maravilhada com quanto amor era possível, quanta alegria podia existir num momento tão simples. Queres saber um segredo? Sussurrou June para Lily. Antes, eu achava que precisava que alguém me salvasse. Mas afinal, a heroína era eu o tempo todo. E agora, posso ensinar-te que tu também és a heroína da tua história. Uma batida na porta interrompeu o momento. June abriu e encontrou a senhora Shen da porta ao lado, com um prato de bolinhos feitos em casa e um sorriso tímido de quem oferece amizade. Para a nova mamã, disse a senhora Shen num inglês cuidadoso. Bebê precisa de mãe forte. June aceitou o prato com gratidão, emocionada com a gentileza de quase desconhecidos que se tornaram família escolhida. Era isso que ela tinha construído em Los Angeles, não a vida perfeita que antes imaginava, mas algo real, algo conquistado. Nessa noite, depois de Lily adormecer, June sentou-se à mesa de cartão e abriu o portátil. Tinha pensado em começar um blog, algo para mulheres que estivessem a reconstruir as suas vidas, a encontrar as suas vozes, a escolher-se a si mesmas. Deu ao primeiro post o título, A Distância entre quem eras e quem estás a tornar-te, e começou a escrever. Costumava medir o meu valor pela minha capacidade de desaparecer dentro da visão de outra pessoa sobre quem eu devia ser. Fui filha, esposa, figurante em histórias alheias. Um dia, fiz uma mala, viajei 3.000 quilômetros e descobri que a pessoa que tanto tentava agradar tinha construído uma vida que não me incluía. Fora da janela, Los Angeles zumbia com os sonhos de milhões de pessoas a reinventarem-se todos os dias. June era uma delas agora,
Uma mulher que aprenderá que o gesto mais radical que podia fazer era simplesmente ser ela própria, de forma autêntica, sem desculpas. Olhou para Lily, a dormir em paz no berço, para a vida que estavam a construir juntas, um dia de cada vez, e sorriu. Era isto que era liberdade. Era assim que se sentia escolher-se. E era mais bonito do que qualquer fantasia que já tivesse criado. Um ano depois, June estava na praia de Santa Mônica a ver Lily, agora com 18 meses, a andar pela areia com a concentração determinada de quem descobre o mundo, grão a grão. O Pacífico estendia-se infinitamente diante delas, as ondas a captarem a luz da tarde como diamantes espalhados. O blog de June, Rebuio Jinyu, tinha agora mais de 50.000 seguidores. Mulheres de todo o mundo a partilharem as suas próprias histórias de recomeço, de se escolherem, de encontrarem as suas vozes depois de anos em silêncio. O que começara como terapia pessoal tornará-se um movimento, uma comunidade de mulheres que se recusavam a desaparecer nos sonhos dos outros. A Meridian Marketing ofereceu-lhe uma vaga a tempo inteiro com benefícios, depois de as suas campanhas ajudarem 3 restaurantes locais a expandirem. June recusou. Preferiu trabalhar como freelancer enquanto construía o seu próprio negócio de consultoria. A estabilidade financeira crescia, devagar mas de forma constante, conquistada com as suas próprias mãos, a sua visão. Caroline visitava todos os meses agora, já não para consertar a vida de June, mas para se maravilhar com o que a irmã construíra. Sabes, disse na última visita, antes eu achava que te estava a proteger. Afinal, só estavas à espera do momento certo para te protegeres a ti mesma. Lily tropeçou na areia e caiu, as pequenas mãos a ampararem-na antes que batesse com o rosto. Olhou para June com um sorriso cheio de traquinice e determinação, uma combinação que June reconheceu como a mistura perfeita de teimosia herdada e resiliência aprendida. Essa é a minha menina, murmurou June. Sempre a levantar-se. Justin enviava cheques de pensão mensalmente e cartões de aniversário 2 vezes por ano. Tinha pedido chamadas de vídeo com Lily, que June permitia, porque a filha merecia saber que o pai existia, mesmo que estivesse ausente do dia a dia. Lily mostrava interesse educado pelo homem no ecrã que partilhava o seu nariz e queixo, mas o apego real era pelos que estavam sempre lá, June, Caroline, Mara, a senhora Shen e o círculo de família escolhida que construíram em Los Angeles. Yasmin voltará a contactar uma única vez, 6 meses após o nascimento de Lily, para partilhar que começara terapia e pedir desculpa pelo papel que teve na destruição do casamento de June. Ela agradeceu o pedido de desculpas, mas recusou com gentileza manter contato. Não guardava rancor, Yasmin fora manipulada, como ela, mas não sentia necessidade de manter laços com aquele capítulo da sua vida. O sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de rosa e dourado, cores que lembravam esperança. June pegou em Lily ao colo, inspirando o cheiro de shampoo de bebê misturado com sal do mar. Vamos para casa, meu amor. Lily acenou com a cabeça, já a cair de sono com o cansaço de um dia de pura descoberta. No caminho de volta para o carro, June viu seu reflexo numa montra, uma mulher nos seus 30 anos, a carregar uma menina coberta de areia, vestida com calças de ganga e um casaco que custará menos do que qualquer peça do seu antigo guarda-roupa, mas que lhe assentava perfeitamente. O cabelo agora era mais curto, cortado pela eficiência, não pela impressão. O rosto sem maquilhagem brilhava com um contentamento que não se compra nem se finge. Ela parecia ela própria, finalmente, completamente, sem desculpas. No carro, enquanto Lily adormecia na cadeirinha, June pensou na mulher que tinha entrado no autocarro em Chicago há 2 anos. Grávida, desesperada, agarrada à fantasia de surpreender o marido que já tinha seguido em frente sem ela. Essa mulher tinha tanto medo de estar sozinha que quase desapareceu por completo. Esta mulher, a que conduzia no meio do trânsito de Los Angeles com a filha a dormir pacificamente no banco de trás, tinha aprendido que estar sozinha e estar solitária eram coisas completamente diferentes. Estava sozinha em muitos aspectos, mas nunca se sentia só. Estava rodeada de amor. Ganhará respeito. E estava a construir um futuro. Uma escolha deliberada de cada vez. No semáforo, o telemóvel vibrou com uma mensagem de uma leitora do blog. Obrigada por me mostrares que ir embora não é desistir, é crescer. Comecei hoje a minha nova vida por causa das tuas palavras. June sorriu, respondendo.
A parte mais difícil é o primeiro passo. Depois disso, é só pôr um pé à frente do outro. Tu consegues. Porque essa era a verdade que aprenderá no espaço entre quem fora e quem se tornará. Coragem não era ausência de medo. Era decidir avançar mesmo assim. Escolher-se, mesmo quando parecia impossível. Acreditar que se merecia melhor, mesmo quando todos à volta insinuavam que se estava a pedir demais. O semáforo ficou verde. Jun seguiu em direção à casa, um T2 onde se mudaram há 6 meses, com uma cozinha a sério e um pequeno jardim onde Lily aprendia a regar tomateiros. Não era a mansão em Veca que um dia sonhara. Era algo infinitamente mais valioso, um espaço que lhes pertencia por completo, cheio de riso, de desarrumação, e do caos bonito de uma vida vivida com autenticidade. Naquela noite, ao aconchegar Lily no berço, Jun sussurrou as mesmas palavras que dizia todas as noites desde que a filha nascerá. És amada. És desejada. És suficiente. Exatamente como és. E, pela primeira vez, Jun percebeu que também dizia essas palavras para si própria. Às vezes, a maior história de amor não é encontrar outra pessoa, é encontrar-se a si mesma. Às vezes, o ato mais radical que uma mulher pode fazer é simplesmente recusar-se a desaparecer. Jun Callahan viajou 3.000 quilômetros para salvar o seu casamento, e acabou por salvar-se a si mesma. Ao perder tudo o que achava que queria, encontrou tudo o que realmente precisava. A sua voz, a sua força, e o conhecimento inabalável de que era autora da sua própria história. A pergunta que fica é esta. Quando a vida te pedir para escolher entre conforto e autenticidade, entre segurança e respeito próprio, entre quem os outros querem que sejas e quem tu sabes que és, o que vais escolher? Tens coragem para fazer a mala, virar costas a tudo que é familiar, e apostar tudo em ti mesma?